Bom dia, sejam bem-vindos e bem-vindas a mais um episódio do segmento Vizinho do Lado, parte do podcast Quarentena Climática com o coletivo Climáximo. A nossa convidada de hoje é Margarida David Cardoso, jornalista no Fumaça. Margarida, queres apresentar-te um pouco? Olá, obrigada pelo convite, antes de mais. Então, eu sou jornalista no Fumaça desde fevereiro do ano passado. O Fumaça é um projeto de jornalismo independente, somos um órgão de comunicação desde 2018 e trabalhamos maioritariamente com direitos humanos, desde a crise climática a racismo, são principalmente esses os trabalhos que fazemos, com tempo e sempre em formato podcast. Ok, obrigada. Em primeiro lugar, queria agradecer por teres aceito o convite e agradecer também ao Fumaça pelo vosso trabalho. Pronto, tenho algumas perguntas para ti. A primeira, o Fumaça é uma organização e um meio de comunicação totalmente independente. Na tua opinião, qual é o papel do jornalismo independente na contribuição para uma sociedade onde a informação se espalha de forma justa e credível? Sim, para mim o mais importante de ter meios independentes é criar a diversidade que muitas vezes sinto que falta se tivermos apenas um modelo de negócio ou um tipo de redação, um único tipo de redação. Por isso eu acho que a partir do momento em que nós criamos redações diversas, a nossa trabalha de forma completamente horizontal, não há chefias em que somos nós que decidimos a própria agenda, a maneira como vamos trabalhar, acho que o criar esta diversidade só pode ser boa para o jornalismo e para a matéria que é produzida, porque dá a perspectiva de outras pessoas, dá outros contextos, trazem-se novas vozes, outras maneiras de contar as histórias. E acho também que é bastante importante a reflexão que isto gera. Nós pensamos muito sobre aquilo que estamos a produzir, como estamos a produzir, o que é que nos permite continuar a trabalhar, porque o facto de sermos independentes e o facto de sermos nós a fazer tudo, desde angariar fundos para que a redação continue a existir à edição, todo o processo passa por nós, faz com que nós estejamos constantemente a pensar o que é que isso significa, como é que podemos fazer e como é que a relação editorial, que relação é que a relação editorial tem com a vertente económica de mantermos o Fumaça aberto, e nós somos geridos por uma associação sem fins lucrativos, por isso não temos com vista ao lucro, é a manutenção da redação, como ela existe, é das questões mais importantes, sim. Sim, super importante. Em 2019, o jornal The Guardian assumiu o Guardian Climate Pledge 2019. Para ti, qual é que achas que é a importância deste compromisso por parte de um órgão de comunicação social, sendo um órgão tão grande, tão importante como o The Guardian, e que exemplo é que outros órgãos poderiam seguir até aqui em Portugal? A importância que teve nos meios de comunicação, e lembro que nós falamos imenso sobre isto e sobre como é que nós nunca pensamos nesta mudança de linguagem, foi revolucionário nesse sentido, e mesmo em Portugal isso notou-se imenso. O público, o expresso, refletiu-se imenso na maneira como passaram a adotar outros, principalmente ao nível da linguagem, como é que se adaptaram, e então é incrível ver a diferença antes do Guardian tomar esta posição e depois, e acho que revela também a importância da linguagem. É uma coisa que há determinadas correntes que consideram que não é, são apenas palavras, que não terá a sua importância, mas é muito diferente depois na interpretação que as pessoas dão se nós dizemos crise climática ou emergência climática ou alterações climáticas, ou se dizemos biodiversidade, as pessoas acham que é uma coisa abstrata ou vida selvagem. E mesmo para nós, para um jornalista, essa mudança de linguagem também nos dá uma percepção muito mais das coisas concretas. E então eu acho que esta mudança e aquilo que o Guardian fez vem pôr a falar da crise climática como algo real que está a acontecer, enquanto antes era uma entidade abstrata que nós que dizia respeito aos cientistas e que era algo que poderia acontecer, mas que em termos de linguagem não refletia a emergência da situação. Em Portugal, o que eu vejo acontecer é uma maior consciencialização para o tema, dada uma maior importância, ou seja, deixamos de, especialmente na última COP, na última COP em Madrid, acho que isso se refletiu, deixamos de olhar para a crise climática como apenas uma questão de redução de emissões e gases poluentes e o uso desta linguagem muito mais abstrata e sem saber o que é que estamos a falar. E também, por outro lado, sinto que são tomadas
já não há tanto medo de assumir uma posição progressista, de fazer a relação entre alterações climáticas e crescimento económico, ou a maneira como lidamos com a economia. Acho que essa ligação, que há uns anos era vista como uma coisa apenas da esquerda, por exemplo, agora é muito mais assumida, muito mais mainstream, se quisermos dizer, no discurso dos mídia, porque acho que isto também, ou seja, finalmente reflete uma posição que há muitos anos que não é só da esquerda, que é adotada por vários líderes mundiais, nomeadamente no sul global. Este discurso existe há mais de 30 anos, sejam eles de direita ou de esquerda, por isso acho que finalmente este discurso está refletido nos mídia. Algo que nós também já tínhamos falado foi a importância de dar exemplos concretos na crise climática, quando estamos a tentar explicar, porque isso ajuda muito melhor as pessoas a perceberem. E vocês lançaram, o Fumaça lançou há pouco tempo a série A Serpente, o Leão e o Caçador, e nesta série vocês falam exatamente disso, de exemplos concretos. Queres falar um pouco acerca do conteúdo e como é que isto se liga? Certo. Então, a série A Serpente, o Leão e o Caçador é um projeto que foi pensado ao longo de vários meses. Foi feita por mim e pelo Bernardo Afonso, que fez toda a edição de som, banda sonora e sound design, e foi editada pelo Ricardo Esteves Ribeiro. E pelo Pedro Miguel Santos, o primeiro episódio. É sobre refugiados climáticos, mas a nossa ideia foi principalmente perceber, para já, os casos reais, que já existem, pessoas que estão neste momento a ser afetadas. O primeiro episódio é sobre uma tabanca, uma aldeia na Guiné-Bissau, que está há vários anos ameaçada pela subida do nível médio do mar, e mostrar como este problema levanta ou intensifica tantas das questões ou desigualdades sociais com que nos deparamos desde sempre. Ou seja, tudo é amplificado pela crise climática. Nós achamos que é muito importante de mostrar histórias concretas e principalmente começar a contar uma história do ponto de vista de quem a vive. Ou seja, parecia-nos muito difícil falar de crise climática sem pôr a história a ser contada pelas próprias palavras de quem a está a viver. Eu nunca na vida me passaria pela cabeça fazer a comparação ou usar a metáfora da crise climática com uma serpente. Ela só surge porque é a maneira como é vista por determinadas comunidades na Guiné-Bissau. Eu acho que temos de dar controle e palavra às pessoas que estão em crise, e porque isso vai nos permitir contar melhor a história e ao mesmo tempo acho que vai ter melhores resultados naquilo que o jornalismo, acho eu, já não pode controlar, que é como é que a mensagem vai ser recebida. E acho que as pessoas só assim se percebe que já está a acontecer, porque é que está a acontecer e que implicações é que tem. Por exemplo, na Guiné-Bissau é a crise climática, podia ser outra coisa, mas levanta ali uma série de problemas de como é que estas pessoas vão ser realojadas. Todas as dinâmicas são ali, todas as dinâmicas de grupo, de interação entre várias tabancas, que vai até às suas tradições ancestrais, tudo isso é colocado em teste, em conflito uns com os outros. E só para terminar, isso foi uma das questões que queríamos mostrar ao longo da série, como as alterações climáticas vão afetar primeiro e mais intensamente aqueles que já são os mais vulneráveis e os mais pobres, e vão acentuar as desigualdades que nós já vivemos. Vão criar novas, mas vão acentuar também as desigualdades que já vivemos, a pobreza, o racismo, a desigualdade entre, justamente, a fragilidade de mulheres e crianças, dos pobres e principalmente dos não brancos ou daquilo que minorias étnicas. Como tudo isto vai ser amplificado por causa da crise climática. Sem dúvida. E a vossa intenção no início, desde logo, era falar sobre refugiados climáticos, quando pensaram na série? Acho que não punhamos nesses termos. Nós queríamos principalmente mostrar como é que a crise climática ia afetar os mais pobres. E depois percebemos que inevitavelmente teríamos que chamar estas pessoas refugiadas climáticas. Queríamos mostrar como a crise climática vai criar um movimento forçado de migração sem precedentes,
e por-nos também um momento para falar disso, tendo em conta a urgência da situação, mas também tendo em conta a memória, que não é memória, que é uma questão atual, que é o maior, desde a Segunda Guerra Mundial, que este é o momento, desde 2011, de maior circulação de migrantes na Europa. E nós já chamamos a isto uma crise, já chamamos a isto uma crise migratória. Como é que será quando 250 milhões de pessoas ou mais estiverem a circular permanentemente no globo, em zonas muito específicas, que são as mais vulneráveis, procurando melhores condições de vida? Como é que será? Exato. É verdade uma pergunta que vocês fazem nos episódios. E no episódio O Leão Parte 2, vocês afirmam: a história dos refugiados climáticos é um espelho da relação de forças entre o Norte e o Sul, entre o Ocidente e o Oriente, desde que assim dividimos o mundo. Pronto, e como tu falaste agora, nós dizemos muitas vezes o termo refugiado climático, mas como vocês demonstram no episódio, na verdade esse conceito é um vazio legal, ele não existe. Porquê? Há 30 anos que a noção de que a crise climática vai criar ou vai forçar milhões de pessoas a sair das suas casas, isto é um dado, é um facto estabelecido há 30 anos, quer não só pelos cientistas, quer pelo IPCC, Painel Intergovernamental para as Alterações Climáticas, quer pelas Nações Unidas, quer pela Comissão Europeia, isto está numa série de documentos há 30 anos. No entanto, não há nada que neste momento legalmente dê uma proteção especial a estas pessoas, ou seja, alguém que tenha que sair do seu país por causa da crise climática, se chegar por exemplo a Portugal, é considerada uma imigrante, ou seja, não tem uma proteção especial, pode-lhe ser recusado o visto de entrada, isto porque as pessoas têm direito a sair do seu país, mas não têm direito a entrar no outro, se não tiverem qualquer tipo de proteção especial. A questão da atribuição do estatuto de refugiado é bastante complexa, no sentido em que há uma série de argumentos contra, porque um refugiado, para já, pode nem sequer resolver o problema. Há quem defenda a criação de uma figura jurídica especial para os refugiados, para os migrantes forçados por causa do clima, porque um refugiado primeiro tem que se deslocar dentro do seu próprio país, tem que se deslocar para outro país. Muitas vezes os refugiados climáticos deslocam-se dentro do seu próprio país, do litoral para o interior ou o que for. Por isso, dar-lhes um estatuto poderia não resolver nenhum desses problemas. Um refugiado pressupõe que é perseguido e que o seu próprio país não o consegue proteger, ou é a pessoa que o persegue ou não o consegue proteger. Muitas vezes isto não se aplica, por exemplo no caso do Kiribati, que é bastante conhecido, uma pequena ilha no Oceano Pacífico, em que há pelo menos uma família que tentou ter um estatuto de refugiado climático na Nova Zelândia. Não se pode provar, porque os tribunais consideraram que não é verdade, que o governo do Kiribati não tenha feito o seu melhor para proteger aquela família, feito o seu possível, porque em muitos casos não vai ser possível o governo fazer seja o que for. Há uma série de constrangimentos legais para que se considere que estas pessoas possam ser abrangidas pelo estatuto de refugiado. Neste momento não podem. Por isso o que várias pessoas defendem é a criação de uma figura legal, ou então a criação de legislação nacional, o que seria muito mais fraco para já, e já há pessoas afetadas e enquadradas nesta migração forçada. Não há nada que as proteja, elas são consideradas como se fossem um estudante ou um empresário que vem, por exemplo, para Portugal à procura de melhores condições de vida ou à procura de viver num país diferente. Elas não têm qualquer tipo de proteção especial. Sim, é super interessante, na verdade. E vocês falam também acerca de haverem pessoas que querem tentar de novo, essa Convenção de Genebra, certo? Certo. Do refugiado. Existem pessoas que estão reticentes em relação a pôr os países à mesa e de novo discutir esse assunto porque têm medo que haja um recuo nos direitos, certo? Exato, porque aquilo que muitas pessoas, especialmente na Europa, chamam de crise migratória, de crise de refugiados desde 2011, especialmente às portas da Grécia e de Itália, fez com que muitas pessoas percebessem, ok, quando os líderes mundiais se sentarem à mesa, e ainda não se sentaram todos para discutir este assunto, será que nós vamos conseguir aumentar a proteção que está patente na Convenção de Genebra, ou por outro lado, o sentimento, ou vários sentimentos nacionalistas,
xenófobos, de contra-imigrantes, será que isto vai tudo emergir numa discussão de líderes e nós provavelmente, em vez de aumentarmos, vamos regredir na proteção? Porque há uma... Quer dizer, a lei de asilo, aquilo que permite o estatuto de refugiado, a ideia é que seja limitado, é que seja uma proteção exclusiva. E se no futuro haverá milhões de pessoas a precisar milhões, centenas de milhões de pessoas a precisar desta proteção, quando agora no mundo há cerca de 17 milhões de pessoas deslocadas por causa do clima, quando no futuro forem 250 mil ou 300, desculpa, exato, 250 milhões ou 300 milhões, como é que isto vira regra, não é? O asilo vira em parte regra e isso é que muitos Estados querem prevenir que aconteça. Por isso, quem defende aquela legislação nacional, ou que as legislações nacionais é que podem andar nesse sentido, como por exemplo o Brasil tem uma legislação especial para a proteção dos haitianos afetados pelo sismo em 2010. 2010. Acho que sim. A Itália também tem uma proteção especial para refugiados climáticos, que é isto que pode acontecer, ou seja, pequenas brechas nas leis de asilo nacionais para incluir questões climáticas, por exemplo, ou questões, imaginem, a seca que desde 2006 e 2011 aconteceu na região banhada pelo mar Mediterrâneo. Se um país, por exemplo, europeu, decidisse nós queremos proteger aquelas pessoas porque esta situação está identificada, está documentada, podia criar uma proteção especial para aquelas pessoas enquadradas nessa situação. Isto pode existir, tem riscos. Por exemplo, durante o ano passado viu-se que a Índia, e isso ainda está em discussão, aprovou uma legislação em que dá cidadania indiana a vários migrantes, excluindo os muçulmanos por motivações do próprio governo, né? Ou seja, ter uma legislação nacional que cabe apenas aos governos decidir, nacionais, tem estes riscos de discriminação, ou seja, a crise climática vai sempre acentuar estas desigualdades e às vezes em casos muito concretos vê-se já isso a acontecer. Por isso, se criarmos um estatuto de refugiado e se ela tiver este tipo de meandros nacionais, corremos o risco de fazer uma enorme discriminação que não tem nada a ver com a situação daquelas pessoas, tem simplesmente a ver com a motivação de determinados governos. E de violar direitos humanos internacionais. Exato. Disso. Exato. Pronto, agora ia-te perguntar, porque vão sair mais episódios em breve, a série ainda está a meio, queres falar-nos um pouco do conteúdo dos próximos episódios, a seguir a este, onde vocês explicam porque é que não existe um estatuto de refugiado climático, o que é que vem a seguir? Então, os outros 2 episódios que vão ser publicados em breve têm o nome de O Caçador Parte 1 e Parte 2, isto tem a ver com uma metáfora em ouvir o primeiro episódio, percebo logo, e basicamente nós vamos falar sobre as conferências do clima, o que é que aconteceu em 25 anos de conferências do clima das Nações Unidas, das conferências das partes, das COP, mas vamos recuar, no primeiro episódio mergulhamos nesse arquivo, no episódio 4, e vamos recuar até 1972, na Conferência da Terra em Estocolmo, aquela que é considerada pelas Nações Unidas a primeira Conferência da Terra, para mostrar como desde 72 as questões dos países do Sul são repetidas ano após ano até o ano passado, a Conferência das Partes de Madrid em 2019. Ou seja, como ano após ano as mesmas questões são levantadas. E depois a ideia é mostrar no episódio 5, que foi a principal constatação que tiramos quando começamos a investigar isto, que é as conferências do clima, ou seja, sempre que os países se sentam à mesa para falar de clima ou de ambiente, emergem as antigas centenárias divisões norte-sul global. E como é que nós queremos perceber como é que isto se reflete em questões práticas. E depois percebemos que, por exemplo, aquela que é a meta climática assumida desde 1990, os 2 graus Celsius, aquilo que vários líderes propõem
a atingir, ou seja, cortar as suas emissões para que o aumento da temperatura média do planeta não aumente além dos 2 graus Celsius. De onde é que vem esta meta? Quem é que a pediu? Houve pessoas contra e percebemos que ao longo destas décadas houve muitas pessoas contra. Houve grupos concertados a dizer que com esta temperatura nós morremos. Disto de forma literal. E então, ou seja, a ideia é mostrar como este equilíbrio de forças vem desde 1972, muito antes disso, mas concretamente em questões do clima, ele está lá desde a primeira conferência em que se fala de questões ambientais, na altura mais de questões do clima, até às últimas conferências, como isto sempre foi um fator em cima da mesa, e mostrar concretamente em que é que isso se refletiu. E depois falamos outra vez de questões de racismo e de neocolonialismo, para mostrar como a crise climática não coloca os países numa posição diferente daquelas que eles já têm noutros assuntos. Parece-me sempre que andamos sempre a perceber, ok, eles foram lá tentar um acordo, não conseguiram, foi isto que aconteceu na conferência. Mas às vezes as conferências têm um bocadinho mais do que isso, ou pelo menos o facto de não terem chegado a acordo, às vezes, na maior parte das vezes, também diz muito do equilíbrio de forças e a forma como aquilo está a ser negociado. Então é sobre isso. Esse próprio equilíbrio de forças também é algo que nós tentamos que esteja super presente no movimento. Lá está, a justiça climática, não é? Essa ideia que vocês exploram exatamente, bem, não só nesta série, vocês já fizeram outras séries também, nomeadamente o Dá-lhe Gás, mas também já falaram imenso acerca dessa, é isso que vocês querem tentar falar, no fundo, dessa assimetria entre norte e sul, dessas desigualdades que vão ser acentuadas com a crise climática, e lá está, por isso é que nós dizemos, pronto, justiça climática e não apenas, pronto, consertação ambiental. Exato. E então, precisamente nestes 2 episódios, é muita questão de quem paga, quem provocou e quem paga. E então é uma oportunidade para explorar um conceito que nos últimos anos foi caindo um bocadinho na agenda mediática e política, que é o conceito de dívida ecológica, já levantado desde lá está, desta convenção ou dessa conferência em 72, sempre reclamada por países do Sul, nomeadamente, principalmente na América Latina. E o que é que isto significa? Então é um bocadinho também... Estes 2 episódios são muito políticos, mas também muito históricos, de análise a questões que foram levantadas e foram esquecidas por uma parte do mundo, porque continuam a ser levantadas pela outra parte, e o que é que isto significa. E quando continuamos a falar, por exemplo, de dívida externa, de dívida financeira externa, como uma razão de poder do Norte para com o Sul, e o Sul advoga uma dívida ecológica do Sul para com o Norte. Pronto, então é um bocadinho essa análise e precisamente dar voz a várias destas preocupações e questões que foram reclamadas ao longo de décadas e que não se refletiram, precisamente nesta parte do mundo, ouviu-se muito pouco falar delas. Sim, super importante. Pronto, acho que para terminar queria agradecer-te, Margarida, por ter estado cá e por ter sido uma entrevista tão interessante, e agradecer também ao Fumaça e ao trabalho incrível que vocês têm feito. Por isso é que nós também vos convidámos, enquanto vizinhos, pela justiça social e climática. E pronto, obrigada.